Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, Abel Ferreira e a contabilidade criativa. Abel Ferreira tá com fixação nessa questão de orçamento, de dinheiro para gastar, de reforços, tá com fixação no Flamengo, no Cruzeiro, e depois da vitória contra o Mirassol ele trouxe ali uma questão de orçamento que soou curiosa. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre a questão do orçamento, a questão dos investimentos em contratações do Palmeiras e ver como o Abel tá fixado, o Abel tá com fixação, tá quase como uma obsessão na forma como querem abordar, na forma como a imprensa, como a torcida trata as contratações do Palmeiras, e também tá meio bem fixado em Flamengo e Cruzeiro, que em tese são os concorrentes do Palmeiras pelos títulos em 2026. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem o link para você baixar o app do Flashscore. Você está acostumado, aqui no canal do VSR, o Flashscore é o app que eu uso para estatística, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso em tempo real. E você não paga nada por isso. Ah, mas quanto é? É caro? Não, não é caro, é de graça. Você não paga nada, nem para baixar, nem para usar o Flashscore. Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link, fazer o download e começar a usar. Tô gravando esse vídeo aqui no domingo, ainda em férias aqui em Orlando. Tá acabando, hein? Tá acabando. Na terça-feira já tô de volta ao Brasil. Mas eu tô gravando esse vídeo aqui para falar de uma resposta que o Abel deu na entrevista coletiva de ontem, depois da vitória por 1-0 sobre o Mirassol. Olha o helicóptero passando aí, ó. E que me chamou muita atenção, porque o que o Abel falou, para mim, não faz nenhum sentido, e acho que o Abel confundiu as coisas, né? Acho que o Abel confundiu investimento em reforços e fluxo de pagamento. Fluxo de pagamento e investimento em reforço são coisas completamente diferentes, tá? E aí, pra gente entender, eu vou ler aqui o que o Abel falou, tá? Só contextualizando, o Palmeiras enfrentou o Mirassol no sábado, ganhou por 1-0, chegou a 3 jogos e 3 vitórias dentro desse Campeonato Paulista, começando muito bem dentro desse Paulistão, e é um Paulistão agora com uma fase de classificação menor, então os clubes não podem dar muito mole, os clubes têm que, se de repente você começar mal, começar devagar, de repente não dá tempo de você recuperar. E aí o Palmeiras começou 3 jogos, 3 vitórias, começando bem esse Campeonato Paulista, e enquanto o Mirassol ganhou por 1-0 o gol do Flaco Lopes. E aí depois do jogo, tá muito quente, tá muito vivo na cobertura, no noticiário do Palmeiras, a questão de reforços, de contratações. Isso por vários motivos, por ter investido muito no ano passado, ter sido um clube que investiu 700 milhões de reais em contratações e não ter sido campeão de nenhum dos títulos. O fato do Palmeiras até aqui tá mais vendendo o jogador do que contratando. Não é um problema isso, porque os jogadores que estão saindo não são jogadores que tenham a percepção nesse momento de fazer muita falta, a verdade é essa. Aliás, alguns jogadores que saíram, a torcida queria realmente que saíssem, né? O Aníbal Moreno estava muito desgastado depois de um bom começo. O Mikael nunca caiu nas graças do torcedor. O Facundo Torres, que pelo visto vai sair, é um jogador também que chegou e nesse ano muitos altos e baixos, mais baixos do que altos. Acho que não passa a sensação de deixar muita saudade. E de contratação tem um jogador até aqui, que é o Marlon Freitas, um jogador que chegou para ser titular e já está sendo titular, mas o Palmeiras fala muito em contratações grandes. Fala-se no Nino, zagueiro em nível de seleção brasileira, aquele mesmo que se destacou no Fluminense e hoje está no Zenit. Fala-se no Thiago Almada, que fez sucesso aqui no Botafogo, está no Atlético de Madrid. E fala-se do João Arias,
que foi um dos principais, se não o principal jogador do Fluminense nos últimos anos, e que hoje está lá no Wolverhampton, e o Palmeiras de olho nesses 3, e seriam 3 jogadores para mudar padrão, né? Seriam 3 jogadores para chegarem, jogarem e ajudar o Palmeiras. E aí, por essa conjunção de fatores, o tema contratações e o tema de valores investidos em contratações são temas que estão muito quentes no debate do Palmeiras. E aí, na entrevista coletiva, eu estou pegando aqui a transcrição lá do Planeta do Futebol, o Abel foi perguntado assim: eu gostaria de falar sobre orçamento, porque você tocou no assunto antes do jogo e voltou a falar agora. No ano passado, o Flamengo gastou 457 milhões em contratações e o Palmeiras gastou 700 milhões. Eu queria entender, quando você fala de orçamento, por que o Palmeiras gastou mais. E aí ele não é uma pergunta, tá? Ele dá uma afirmação. Ele fala: eu queria entender o que você quer dizer falando do orçamento, porque o Palmeiras gastou mais. Houve erro de planejamento? Aí sim uma pergunta. O Mikael saiu, Facundo Torres pode sair por um valor menor do que o Palmeiras comprou. O Palmeiras pagou 12 milhões de dólares pelo Facundo Torres, deve estar perto de fechar a venda do Facundo Torres para o Austin da MLS por 10 milhões de dólares. E aí o Abel explicou assim: queres entender, mas não sou eu a pessoa que vai te explicar isso. Porque orçamento não é só nas compras e nas vendas. Eu posso comprar um jogador por 30 milhões de euros e pagar em 5 anos. É assim que se calcula. Quando você compra uma casa, você não paga na hora os 10 milhões, ou 3 milhões, ou 1,5 milhão. Eu entendo perfeitamente as narrativas, mas orçamento é aquilo que aparece no balanço no final de cada ano. É aí que temos que comparar. O Palmeiras não gastou 700 milhões. O Palmeiras espaçou. O Palmeiras vai pagar o Vitor Roque em 4 a 5 anos. E não são os orçamentos que jogam. Então, assim, essa foi a resposta do Abel. Cara, a resposta do Abel aqui pra mim, ele tá confundindo as coisas de uma maneira que eu não sei se é uma maneira intencional ou se é uma maneira de desconhecimento, tá? Por quê? Porque o que ele fala aqui de pagar, comprar uma casa e pagar 10 milhões, 3 milhões, 1,5 milhão, e você pagar ao longo do tempo, depende do tipo de negócio. Tem gente que compra imóvel de uma vez só e tem gente que financia. Ok. Quando você financia uma casa, você está comprando uma casa do valor da casa. Se você compra uma casa de 1,5 milhão, você está comprando uma casa de 1,5 milhão. O seu patrimônio é de 1,5 milhão. A forma como você vai pagar depende do negócio. Você pode dar uma entrada, pode parcelar em 20 anos, você pode pagar tudo de uma vez, você pode pagar em 3 parcelas, você pode pagar em 10 parcelas, você pode pagar... Então, assim, mas o investimento que você está fazendo, você está comprando uma casa de 1,5 milhão. O Palmeiras, ele gastou, ele investiu ou ele adquiriu 700 milhões de reais em reforço, porque esses são os valores dos jogadores que foram compromissados com o Palmeiras. Quando o Palmeiras vai pagar isso, isso daí é fluxo de pagamento. Isso daí é uma outra coisa. Mas, se você for ao balanço do Palmeiras, o balanço do Palmeiras, ele tem que constar lá que o Vitor Roque custou o que custou, e isso tem que ser lançado no balanço do Palmeiras. Porque o Vitor Roque, o direito econômico do Vitor Roque é uma propriedade do Palmeiras. Então ele tem que estar no balanço do Palmeiras, ele tem que estar lá que o Palmeiras fez uma contratação do Vitor Roque por tantos milhões de euros, e aí depois no balanço você diz ali o quanto você vai pagar, em quantas parcelas, e ali você tem o fluxo de pagamento. É uma coisa diferente da outra. Então, assim, para mim, o Abel, ou por desconhecimento, ou porque ele está querendo uma narrativa favorável a ele está confundindo as duas coisas aqui. Até porque, como na pergunta do repórter, o repórter cita o Flamengo gastou 457 milhões em contratações e também foram contratações parceladas. Deixa passar o helicóptero aqui. Então, assim, o argumento que vale para o Abel também vale para o Flamengo, também vale para o Cruzeiro, também vale para os outros.
você também faz compras parceladas. O Samuel Lino, o Flamengo também vai pagar em 5 ou 6 parcelas. Então, assim, mas não dá para fugir de que o investimento do Palmeiras em 2025, a busca do Palmeiras por jogadores foi de 700 milhões de reais. O Palmeiras investiu em contratações 700 milhões de reais. Quando que o Palmeiras vai pagar? Isso daí é um outro debate. Isso daí é o fluxo de pagamento. Isso impacta o fluxo de caixa. Isso daí não impacta o valor das contratações. O valor das contratações do Palmeiras foi de 700 milhões de reais em 2025. Se você pegar o que gastou no Facundo Torres, no Sousa, no Kelvin, no Paulinho, no Vitor Roque e no Mikael, se você juntar todos esses, o investimento é da ordem de 700 milhões de reais. Quando o Palmeiras vai fazer cada pagamento, aí é outra coisa. Aí é uma coisa chamada fluxo de pagamento. Mas a janela do Palmeiras, a janela de contratações do Palmeiras em 2025 foi de 700 milhões de reais. Então, assim, acho que aí está muito claro que o Abel, essa questão financeira, essa questão de dinheiro, essa cobrança por reforço, e foram reforços que não levaram o Palmeiras a ser campeão, isso é um fato, isso está na mente do Abel, a ponto dele fazer essa confusão aqui, de confundir valor, propriedade, patrimônio que foi adquirido, e aí eu estou tratando os direitos econômicos dos jogadores como patrimônios, foram adquiridos patrimônios de 700 milhões de reais. Como isso vai ser pago? Isso aí é uma outra questão. Aí é fluxo de pagamento, é fluxo de caixa. Então, assim, isso está mexendo com o Abel. Como também está mexendo com o Abel, essa batalha, essa projeção de batalha pelos títulos importantes, que pode ser que não seja só contra Flamengo e contra Cruzeiro. Por quê? Porque na entrevista coletiva contra o Santos, depois da vitória contra o Santos, o Abel também falou de dinheiro, de orçamento, e também citou Flamengo e Cruzeiro. Eu deixei essa reportagem aqui do No Ataque, e aí a reportagem diz assim, título: Abel cita poder financeiro do Cruzeiro e faz comparação com o Palmeiras. Aí o subtítulo: o treinador palmeirense foi enfático ao diferenciar o projeto do Verdão em relação ao do Flamengo e Cruzeiro. E aí ele diz assim, a reportagem, tá? O técnico Abel Ferreira comentou o cenário do futebol brasileiro, citando especificamente o fortalecimento do Cruzeiro, sob a gestão do empresário Pedro Lourenço. Em sua análise, o comandante português traçou o paralelo entre as estratégias do Verdão e dos rivais diretos e destacou que as filosofias de montagem de elenco são distintas. E ele fala assim: o Cruzeiro é uma equipe que está se reforçando muito, tem poder financeiro. O Santos foi buscar o Gabigol. Isso tinha sido depois da vitória por 1-0 sobre o Santos. No futebol brasileiro, as equipes têm cada vez mais recursos. As SAFs trouxeram investimento e outros têm dinheiro próprio. A concorrência está fortíssima. As pessoas dentro do Palmeiras sabem que o treinador não escolhe nomes de A, B ou C. Eu defino um perfil técnico, tático e físico. Preciso de jogadores capazes de chegar aqui e perceber que, se jogarem mal o primeiro jogo, terão 40 mil pessoas em cima deles. É bom ter atletas que foram amassados no futebol brasileiro para entender a exigência e a cobrança. Aí ele estava falando da contratação, da chegada, por exemplo, do Marlon Freitas. E aí, para fechar, ele faz a comparação. O Palmeiras tem a filosofia que é bastante diferente de equipes como Cruzeiro e Flamengo. Basta olhar a média de idade dos elencos. Competimos com o mesmo objetivo, mas com caminhos completamente diferentes. E aí ele está falando que supostamente Flamengo e Cruzeiro contratam jogadores prontos e o Palmeiras contrata jogadores, ou usa muito a base, ou contrata jogadores a serem desenvolvidos, né? Pelo visto, parece que esse perfil está mudando nesta janela, né? Porque se o Palmeiras já foi buscar o Marlon Freitas e agora pensa em Nino, em Almada e Arias, está mudando um pouquinho o perfil. Mas, de novo, ele trouxe aqui algo que não necessariamente é verdade, né? Não necessariamente é verdade. O Cruzeiro trabalha com muitos jogadores jovens também. O Cruzeiro trabalha com muitos jogadores que ele teve que desenvolver. O Kaique Bruno, Cauã Prates, jogadores
que ele está trabalhando para desenvolver, que ele está trabalhando para... Foi buscar jogadores até jovens de outros países, né? Então, assim, Arroio, por exemplo. Então, não é necessariamente verdade. O Flamengo tinha, até outro dia, jogadores que foram revelados no clube. Então, o Wesley era titular, o Wallace Yuan teve minutos na temporada passada, inclusive no Mundial de Clubes. Então, assim, em algumas situações, o Abel parece ali que ele está muito condicionado, ou que a cobrança e a projeção do que ele vai ter que encarar nesse ano, depois de ter passado 2025 em branco, e em 2024 ter passado apenas com o título do Campeonato Paulista, me parece que o Abel está muito, muito, muito pressionado, mas não pressionado de fora para dentro, pressionado dele mesmo. Ele mesmo parece estar muito impressionado e está muito condicionado a pensar nisso, porque ele trazer a todo momento, a toda coletiva, citar por iniciativa dele Flamengo, Cruzeiro, comparação com o Palmeiras, e agora ele, ao ser perguntado do orçamento, ele confundir fluxo de pagamento, fluxo de caixa com investimento na janela, me parece que o Abel está muito incomodado com os desafios que ele vai ter em 2026. Mas, só para pontuar, a janela do Palmeiras em 2025 foi de 700 milhões de reais. Ponto. O Palmeiras adquiriu jogadores num total de 700 milhões de reais. Ele pagou 700 milhões de reais em 2025? Não. Como também o Flamengo não pagou 457 milhões em 2025, como o Cruzeiro, quando compra jogador, não paga todos os jogadores. Aliás, como nenhum clube do mundo, praticamente. Vários clubes grandes do mundo também compram de forma parcelada. Tirando a questão de pagamento de multa, que é de uma vez, muitos compram também, pagando uma hora aqui, outra hora ali. Enfim, isso daí para mim não fez nenhum sentido. Quero te ouvir, vou encerrar o vídeo aqui antes que essa ventania leve tudo. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário do vídeo, baixa o app do Flashscore totalmente de graça para você não paga nada nem para baixar nem para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.